eu gostaria de falar hoje sobre os nossos aliados evolutivos, especialmente do anjo da guarda. Pelo menos eu cresci ouvindo dentro da minha família que todos nós tínhamos um anjo da guarda. E, na verdade, esta força evolutiva que nos ajuda, ela não é percebida só, ela não é compreendida assim, não é dita só dentro da igreja católica ou dentro da visão cristã, não. Nós temos anjos, são falados dos anjos, dessas forças que nos apoiam evolutivamente em todas as culturas. Então, eu vou colocar como anjo da guarda mesmo, que é como nós culturalmente percebemos ou ouvimos muito. Então, é muito comum as mães falarem, né, para os seus filhos que seja abençoado, que você seja cuidado, que você conte com a ajuda do seu anjo da guarda, e essas forças, não, independente de ser com este nome, vou falar dos aliados e das forças evolutivas, que até mesmo nos contos de fadas, nós temos essa fala, em vários contos de fala, de forças que nos ajudam evolutivas. A gente está acostumado sempre de falar das forças contrárias, digamos assim, né? De energias que, de certa maneira, nós nos identificamos, que nos fazem sentir, de certa maneira, mal, e estamos sempre falando de proteger dessas energias negativas, de obsessores, se você for dentro de uma visão mais espírita, mas esquecemos das outras forças apoiadoras, que são as forças evolutivas, porque, na verdade, todos nós estamos num processo evolutivo, nós estamos indo numa direção, tem um propósito a nossa encarnação, tem um propósito estar aqui, tem um propósito tudo isso que a gente vive, nada é sem propósito. Então, quando a gente se encontra diante de alguns obstáculos, fica parecendo que o propósito é colocar o obstáculo. Não, o propósito é você seguir. Então, tem sempre forças, e tem sempre energias, e tem sempre o seu eu superior apontando uma direção, mas nós desconfiamos, às vezes, dessas forças evolutivas, porque nós nos confundimos o propósito da nossa existência. Nossa existência tem um propósito evolutivo, e de ampliar, e às vezes algumas coisas nos acontecem, mas o propósito não é nos tolher, o propósito é o contrário, é soltar a nossa casca dura, egóica, para que a gente possa se expandir. O propósito é sempre expansão, o propósito é sempre ampliar a nossa consciência, é sempre nos deixarmos mais livres e mais expandidos, mais holísticos, mais ligados à totalidade. E aí, para isso, a gente vai rompendo camadas egóicas. E toda vez que a gente rompe uma camada egóica, a sensação que a gente tem é que tem alguma força contrária a gente. Ou seja, toda vez que a gente é, de certa forma, frustrados, nós ficamos meio desconfiados da existência, meio achando que a existência está contra nós, mas não é isso. Se você observa de um outro ponto de vista, nós estamos atritando de alguma maneira, porque talvez aquele não seja o ponto, mas também porque aquilo a gente está identificado. Sempre tem um processo de identificação. Então, todos os místicos de todas as culturas, todos os grandes místicos iluminados, eles falam, todo processo de sofrimento é um processo de identificação, ou seja, a gente se identifica com aquilo, e toda vez que a gente solta, a gente é mais livre, a gente e vê de outra perspectiva, e vê de um outro lugar. Então, os nossos anjos, e eu vou falar deles especialmente, porque eu tenho uma relação muito grande com os anjos, então eu vou falar do jeito que eu os percebo. Então, essas forças evolutivas, o nosso anjo da guarda, eles são as forças evolutivas mais próximas de nós, em que estão ali a cada vez que você os chama, que você os invoca, eles estão ali, não fazendo por você, mas inspirando o seu caminho, ajudando você a adquirir uma percepção maior, a proteger, a mostrar, a intuir, e quando a gente começa a se abrir para essas forças evolutivas, é como se você tivesse um amigo do seu lado, e que você sempre pode contar com essa ajuda, sempre pode perguntar, porque está sempre ali pronto para te escutar, ou para te responder
de uma maneira ou de outra. Então, os anjos, eles falam conosco pela sincronicidade. Quando você, por exemplo, faz uma pergunta para o seu anjo e tira uma carta, então você está trabalhando ali com a energia da sincronicidade. Quando você os invoca de alguma maneira e observa, eles não vão aparecer, pode até aparecer, né, mas não é comum. Como apareceram para Maria, o anjo da Anunciação, o anjo Gabriel, chega e conta para ela, explica para ela aquela situação. Então, algumas pessoas relatam percepção de anjo, percepção sutil, eu nunca vi, mas sentir a presença sempre na forma de uma sincronicidade, às vezes até absurda, até impressionante, comigo se dá assim. Então, eu sempre conto com a ajuda do anjo da guarda, quase todas as lives, porque em quase todas as lives eu pergunto, e aí, anjo da guarda, o que eu vou falar? E às vezes eu pego uma carta, e às vezes eu olho um baralho de anjo e falo, e aí, qual é o assunto hoje que nós vamos falar? Nós já até falamos, qual que é o assunto que nós vamos falar? Aí hoje eu disse para o anjo da guarda, hoje eu vou falar de você, anjo da guarda, hoje eu vou falar o quanto que ele está presente em todas as nossas experiências. Então, o anjo, e aí nós vamos ver o anjo representando energias, né, representando virtudes. Então, é o anjo da bondade, é o anjo do amor, é o anjo da sabedoria, é o anjo da coragem, é o anjo da virtude. Todos esses anjos nos ajudaram, ou seja, todos esses atributos, porque tudo no universo é vivo e é consciente. Então, estes atributos, eles também são arquétipos, eles são, como eu disse, quando eu falo das direções, aí trazendo lá para o xamanismo, fala direção leste, não, direção não é uma coisa sem uma consciência, ali tem seres evolutivos que sustentam este tipo de energia. Então, esse tipo tem o anjo da criatividade, então são inteligências do universo, são expressões, atributos divinos, que é como se fosse assim, tem alguns seres que vibram nessa energia, como se fossem os mestres da criatividade, os mestres da bondade, os mestres da coragem. Então, ali tem, não é uma inteligência, então tem vários seres ali afinados nessa energia, e aí quando você está precisando, você pode sintonizar-se com esse, nós podemos usar vários nomes, né, com esses aspectos divinos, com esses arquétipos. Então, nós vamos ali nos sintonizando com essa energia, aquilo que você está precisando. Os anjos, essas forças evolutivas, nos ajudam a desenvolver aquilo que nós estamos precisando e que a gente ainda não tem habilidades. Então, se eu não tenho uma habilidade de sabedoria, então eu posso pedir ao meu anjo da guarda ou ao anjo da sabedoria, me ensine. No Theta Healing, a gente vai lá no nível Theta da criação e faz um download, ou seja, pede, né, a divindade que nos mostre aspectos disso. É como se fosse sintonizasse. Nós podemos nos sintonizar com qualquer energia, nós podemos nos identificar com qualquer energia, seja ruim, que a gente está mais acostumado, porque está no nível vibracional mais baixo, e é fácil, quando você está, porque o mundo é muito denso, então é muito fácil você cair numa energia de raiva, de inveja, e aí você sintoniza com ela, e para sintonizar com energias mais sutis, a gente precisa ter uma intenção, e às vezes uma ajuda, como do anjo da guarda, me ajude a me sintonizar com a energia da sabedoria, com a energia da coragem, com a energia da vontade. Então, muitas vezes, as pessoas têm carências de algumas coisas, e nós todos temos muitas dificuldades, pontos da nossa vida, da nossa estrutura que ainda não foram desenvolvidos. Então, por exemplo, a vontade divina, quantas pessoas não chegam na terapia e falam assim, eu não tenho vontade, eu não tenho motivação, eu quero, mas parece que não nasce de mim uma força, eu não tenho essa força, mas onde eu vou tirar essa força? Então, quando acontece de você não ter nada desse atributo que você sente que precisa desenvolver, uma forma é nos conectarmos a um anjo que nos ajuda.
Então, o anjo da coragem me ajude a desenvolver a coragem. Anjo da parcimônia me ajuda a desenvolver essa parcimônia nas minhas palavras. Anjo da sabedoria. O anjo da sabedoria, ele tem muita ligação com nossos desejos, porque quando a gente tem uma sabedoria, nós somos sábios. Então, por exemplo, não comemos em excesso. Qual é o anjo que você vai chamar quando você sente que não tem força de vontade, por exemplo, para parar de comer ou para acabar com um vício qualquer, com alguma compulsão que você tem? Então, o anjo da sabedoria, o anjo da força, da vontade divina. Então, um anjo do propósito, que ajuda você a alinhar com o seu propósito. O anjo, além do anjo da guarda, que é aquele que está ali com você a todo momento. Então, o anjo da guarda, ele nos conecta com o anjo que você está necessitando. Anjo da guarda, por favor, você que está do meu lado, você é como se fosse um grande amigo que está sempre ali. A gente chama até os amigos que ficam sempre com a gente, tipo a Sandra, que é minha amiga. Fala assim, não, você é um anjo da guarda para mim, porque está sempre do lado. A gente costuma até usar essa expressão. Então, o anjo da guarda está sempre com você. E ele pode ser, me encaminhe para o anjo que eu necessito nesse momento. O anjo da sabedoria, do renascimento, da força, da coragem, do altruísmo, da caridade, ensinando a gente a desenvolver esses atributos e essas virtudes que faltam na gente. Então, qual é a virtude que você está precisando desenvolver e que ainda não conseguiu acionar dentro de você?